Boa noite a todas e boa noite a todos. Iniciando mais uma atividade das terças-feiras, que compreende a exposição doutrinária ao trabalho de passes. É claro que nossos pensamentos estão voltados para os ideais superiores, consubstanciados na mensagem espírita e na mensagem cristã. Então, que seja a nossa prece inicial, um pedido, né, para que possamos ser atendidos em todos os objetivos do trabalho e agradecendo a oportunidade de contarmos com a oportunidade para podermos sentir a beleza da doutrina espírita, que também faz as nossas almas. Vamos lá, então. Há 159 anos, no mês de agosto, foi lançado por Allan Kardec o livro O Céu e o Inferno, onde ele faz um estudo realmente desses dois elementos, né, tão debatidos no pensamento cristão, né, e que fala das benesses do céu e dos terrores, né, que a noção do inferno causa àqueles que nele acreditam. Então, Kardec faz uma rasvada muito grande, né, e muito importante, como tudo que ele fez, né, estabelecendo a visão, de um modo geral, desses dois elementos e colocando, então, a posição espírita, né, que não admite penas eternas, né, admite que todos os espíritos tendem para a perfeição, né, quer saibam ou não, quer queiram ou não, é um processo que acontece sempre, né, nos levando mais próximo cada vez do pensamento divino. Porque lá é que paira, por assim dizer, a verdade absoluta, né? Os demais, as demais etapas do conhecimento são modificáveis ao longo do tempo, né? Cada vez nos chegando mais perto, então, das verdades superiores, né? Muito bem. No Brasil temos várias edições, né, da FEB, da LAC e outras editoras, né? Cada uma procurando ser fiel ao pensamento kardeciano, né? É muito importante as traduções, né, para que elas mantenham realmente fidelidade ao autor, né, e que não coloquemos nelas nossos pontos de vista, né? Eu gosto muito da tradução do Herculano Pires, essa que está aqui, né? Ele foi um filósofo espírita, né, um grande batalhador do espiritismo, né, e que deixou um legado muito importante, né, na divulgação doutrinária. Essa é a capa de um dos livros dele, do Evangelho, né, por ele traduzido pela editora LAC. Muito bem. E Kardec começa no livro falando de algo que é muito importante, sem o qual não teria sentido estudar o céu e o inferno, que é a imortalidade, né? Se nós não fôssemos imortais, para que nos preocuparmos, então, com o céu ou com o inferno? Então, veja como ele começa. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? O indivíduo morre e desaparece, né? Não faz sentido para aqueles que acreditam, né? E, na realidade, acho que não há pessoa que não se preocupe com isso, né? Acho que todo mundo se preocupa com a questão da morte, né? Haverá algo mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Essas são as palavras iniciais que ele escreve, então, no início do livro O Céu e o Inferno. Muito bem. A imortalidade da alma é uma das mais importantes revelações para a humanidade.
E como é, né? Se a humanidade soubesse realmente, tivesse convicção plena da imortalidade, né? E vivesse segundo os princípios que as religiões estabelecidas estabelecem, seria muito melhor o nosso mundo. Através dela, nos asseguramos da realidade do futuro e da certeza de que um dia, através de nossos esforços, atingiremos a perfeição a que todos nós estamos destinados. Já falei então, né? Para o Espiritismo não existe, em absoluto, cessação desse processo de crescimento. E a perfeição é uma fatalidade. Todo mundo vai chegar lá. O criminoso de hoje é o santo de amanhã. Certo? Porque Deus, na sua sabedoria infinita, não iria errar, né, na criação de seres, os quais iriam desaparecer depois, né? Tem uma passagem no Velho Testamento que fala que Deus, vendo as dificuldades e as maldades dos povos do seu tempo, né, se arrependeu de criar o homem na face da terra. Não tem sentido, né? Como é que Deus ia se arrepender de alguma coisa, né? Então a visão de Deus também tem que ser modificada aos tempos, de acordo com as religiões, com as filosofias espiritualistas, como fala o Espiritismo, né? Ele é um ser espiritual, né? É um princípio inteligente, que nós não sabemos o que ele realmente seja, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. É o argumento que os Espíritos usam no Livro dos Espíritos, né? Que é justo, bom, sabedoria infinita, e assim, as virtudes superiores adornam, por certo, a majestade divina. Foi assim que Kardec, então, publicou, em 1857, o Livro dos Espíritos, né? E o Espiritismo vem oferecendo, desde sua codificação, a revelação sobre a existência do Espírito e sua imortalidade, né? Admite o desdobramento da personalidade humana, comprovado através de testemunhos indiscutíveis, né? Fenômenos realmente comprovados, né, atestando a interferência dos espíritos na revelação da nova doutrina. Existem estados de alma que nos ajudam na compreensão dessa verdade espiritual, né, que nós realmente somos, né? Até eu sempre brinco, várias vezes já falei isso aqui, né, que uma das coisas que nós não acreditamos, né, embora eu falasse há pouco tempo, né, acreditamos que existe vida depois da morte, tá? Concordam comigo, né? Nós não voltamos ao mundo espiritual de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos no mundo espiritual, certo? O mundo espiritual, em termos espaciais e tudo mais, é o mundo espiritual, né? E nós estamos nele, né? Apenas sentindo o mundo em que nós estamos vivendo por uma questão necessária da atividade do cérebro humano, né? Então somos levados a viver o mundo a sentido através dos sentidos, dos 5 sentidos, né? Mas há momentos em que nós nos emancipamos e então podemos realmente voltar a vidas anteriores, ter atividades espirituais, né? E uma delas, atividades, é o sonho. O sono e o sonho, né? Quando nós nos emancipamos, então, e vamos à atividade espiritual. Não que todo sonho seja uma atividade espiritual. Nós aceitamos o sonho na visão também da psicologia, né? Como Freud, como Jung fizeram, e outros pensadores, né? Só que admitimos tranquilamente, então, essa emancipação da alma que nos coloca na visão de seres espirituais que nós somos. E muitas vezes a lembrança que nós temos fragmentária do sonho, tem a ver com a incapacidade do nosso próprio cérebro, que é sensacional, né? O cérebro é um órgão maravilhoso, né? Que o muito que você sabe sobre ele ainda é muito pouco, né? Haja vista as possibilidades que ele vem apresentando e que dia a dia a ciência vem descobrindo, né? Muito bem. Então, durante o sono, então, nós podemos, sonhando, voltarmos a viver como espíritos, né? O sonho pode ser um sonho fisiológico, pode ser um sonho psicológico e também um sonho espiritual. E tem sentido. Por exemplo, Jung, que é um dos pensadores que mais se dedicaram ao estudo do sonho, né? Com o Freud, é claro, ele diz que todo sonho tem um significado para o sonhador.
ele trabalha de alguma sorte o nosso psiquismo, né? Mesmo que nós não entendamos a mensagem que ele quer nos trazer, né? Então, o significado não significa sonhar com cobra, traição, com isso e aquilo. Tem até livros que tratam do assunto, né, que o pessoal gosta, né? Não é nesse sentido. O sonho é uma mensagem para o sonhador e que realiza um trabalho no nosso psiquismo, embora não sintamos muitas vezes o efeito desse trabalho. Muito bem. Então, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois de que morre. A imagem realmente nos chama aquela ideia do sono do justo, né? O sonho de uma criança. Quem sabe cheguemos um dia a dormir tranquilos assim, né? Para termos um bom sonho, preparação para o sono, para o sonho, é muito importante. Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um pensador profundo, católico, né? E que tem várias obras filosófico-religiosas, né? E foi também um inventor. Tá? Ele inventou a primeira máquina de calcular, que é chamada de Pascalina, em homenagem a ele, não é? Só que essa máquina fazia apenas 2 operações, a soma e a subtração. O pai dele era contador, então ele, vendo o trabalho do pai, né? Imagina a contabilidade sem máquina, né? Ele inventou a Pascalina. Fez mais de 20 máquinas, algumas estão expostas lá nos museus de Paris e quem sabe também em outras partes do mundo. E em 1654, ele teve uma experiência mística, uma emancipação da alma que o levou a profundos estados de reflexão, de análise, de bem-estar profundo, né? E passou então a dedicar-se com mais intensidade à visão espiritualista do ser, né? E fala da imortalidade. Como outros pensadores católicos também o fizeram. Teresa d'Ávila, São João da Cruz, tinham as suas expansões, para nós seriam perispirituais, né? A emancipação de suas almas, né? E conseguiam atingir níveis ainda incompreensíveis para a grande maioria das pessoas. Veja o que ele fala sobre a imortalidade. A imortalidade da alma é uma coisa que nos preocupa tanto, que tão profundamente nos toca, né? Que é preciso ter perdido todo o sentimento para permanecer indiferente diante dela. Então, em tese, quase ninguém, digamos assim, é indiferente. Pode questionar, mas no fundo, gostaríamos realmente que a vida continuasse. Então, Pascal é um ícone dessa ideia da imortalidade nas obras que ele deixou para nós. Outro fato que vem falar da imortalidade é a questão das mortes aparentes, que tem acontecido muito, em especial nos Estados Unidos, porque lá a pesquisa é levada muito a sério, né? Então, eles conseguem obter um grande número de pessoas que têm experiência de quase morte. É near death em inglês, né? Tem várias obras que tratando do assunto. E o Dr. Kenneth Ring é professor na Universidade de Connecticut, um estado lá da costa leste americana, né? Então, ele tem um arquivo de muitos relatos, né, comprovados dessa emancipação que as pessoas experimentam quando passam por uma cirurgia, por exemplo, né? Eles passam e revelam experiências que vivem diante do transe, né, que a anestesia provoca, né, e revelam coisas interessantes. Quando eu fiz uma cirurgia de hérnia, uma ocasião, no hospital evangélico, mais ou menos 15 anos atrás, né? E quando a médica foi me aplicar anestesia, era uma médica japonesa, eu brinquei com ela, né? Eu quero assistir lá de cima a cirurgia. Ela só está brincando, mas 3 pessoas que eu anestesiei aqui revelaram atividades durante a anestesia. Não vindo, não falando, né? E revelaram coisas importantes, né? Então, o Kenneth Ring tem um trabalho muito importante. E ele cita um caso clássico, que é a Pamela Reynolds. A Pamela Reynolds foi uma cantora americana, nasceu no Canadá, mas projetou-se nos Estados Unidos como cantora e como atriz. Fez muito sucesso na década de 80, de 90 e começo do século XXI.
Ela é famosa, tem filmes com ela, com autores consagrados, com Nicolas Cage e outros atores de renome lá do cinema americano, né? E ela, em 1990, descobriram nela um aneurisma que seria fatal. A dilatação de uma veia no cérebro de difícil acesso para uma cirurgia. E tinha duas opções: fazer a cirurgia correndo risco ou não fazer e também morrer. Não tinha como outra saída, né? Então, o processo que foi aplicado para atingir esse aneurisma, né, nas profundezas do cérebro, né, deve ser no córtex cerebral, né, descrevendo a cirurgia como fazem os médicos, a gente não entende, né? Eles chegaram a tirar todo o sangue dela, né, para colocar depois da cirurgia. O coração parou de bater, certo? Isso está nos relatos, né, dessa cirurgia, um caso muito sério, né, com os olhos vendados, né, totalmente anestesiada, né, e quase, digamos assim, com o traçado lá do aparelhinho, né, na horizontal, né. E a cirurgia foi um sucesso, ela voltou. E quando ela volta, ela contou as experiências que ela realizou durante esse transe, onde ela se achava para os médicos, digamos assim, dormindo totalmente. Ela descreveu todo o processo da cirurgia, e falando de aparelhos que ela não conhecia ainda, né? Eram novos, digamos assim, naquela cirurgia experimentados, né? Então, chamou muita atenção, né? E foi um caso que chocou toda a comunidade que fez parte daquele processo, né, da cirurgia sobre a Pam Reynolds. Tanto é que o Dr. Kenneth Ring fala que a melhor instância que temos atualmente na literatura sobre experiências de quase morte para confundir os céticos, né? Foi super legal. Mas há uma outra que eu acho mais importante, né, por alguns detalhes que vocês vão ver na minha exposição. O Dr. Ibn Alexander, né, é um neurocirurgião americano, famoso, né? E ele conta depois, né, e também o prontuário do hospital onde ele foi atendido, né, que ele começou a sentir-se mal em casa, sentiu-se mal, foi piorando, né, a esposa, os filhos, né, e de madrugada a esposa então levou-o para um hospital. Né. Se não me engano, foi lá em Richmond, na Virgínia, se não me engano. E, chegando ao hospital, quase em estado de coma, né, eles fizeram uma varredura no cérebro do Dr. Ibn, e ele estava todo tomado por uma bactéria, né? Inclusive o tronco cerebral, né, aquela parte comum do cérebro que temos em comum com os répteis, inclusive, né, que controlam a respiração, controlam a circulação, a questão do tempo e tudo mais, estava totalmente tomado. Ele teria, segundo os médicos, 5% de sobreviver, mas sobreviveu. Uma semana depois ele estava praticamente curado, lógico, com todo o trabalho necessário para a recuperação, né? E ele conta então que ele é um médico cirurgião, né? Um neurocirurgião. Ele conta então que vivia uma experiência espetacular, que ele foi visitar um mundo diferente e que uma jovem, né, muito simpática, o conduziu por essa aventura nesse plano espiritual, né, onde havia um ambiente profundamente elevado, né, e que causava a ele um bem-estar indefinível, né. Ouvia música ambiente e contou essas coisas todas. Muito bem, já chocou o pessoal, né? Mas como ele estava nesse estado de coma profundo, e como é que ele teve essa experiência? Muito bem, mas ele contou, está relatado, né? Acontece que o Dr. Ibn, ele foi adotado e não conhecia a família biológica dele. Mas 6 meses depois, ele ficou sabendo da família biológica e foi ter contato com ela. E quando ele chegou, então, na casa dos familiares, né, biológicos, né, foram mostrar para ele as fotografias da família, né? E ele, observando aquelas fotos, viu na fotografia aquela moça que o conduziu no mundo espiritual, né?
Então ele perguntou, quem é essa? Essa é a tua irmã biológica. Você não a conheceu porque ela faleceu alguns anos atrás. Impressionante, né? Então, esse é um caso clássico, digamos assim, né? Relatado por vários autores, né, que defendem essa possibilidade. Então ele ficou sabendo, então ele tornou-se um entusiasta, digamos assim, do estudo das experiências de quase morte, né? Teve no Brasil, inclusive, né, divulgando seus livros, né, e deu uma reportagem para a Rede Globo. Veja o que ele falou: a morte é uma transição, não é o fim de tudo. Minha jornada serviu para me mostrar que a consciência nossa existe além do corpo. E ela é muito mais rica fora dele. Ele viveu isso, né? Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito seria eterno, disse Alexander em entrevista para a Rede Globo, né? Espírito eterno, nós preferimos falar imortal, né? Porque falar em eterno teríamos que voltar a outros assuntos, desse princípio espiritual que não é objeto da nossa exposição. Chega como for, é um chamado importante dele, né? Esse é um dos livros dele, Uma Prova do Céu. Tem vários livros tratando do assunto, né? Então é muito importante o documento dele por ser um neurocirurgião famoso, americano, né, que passou por uma experiência de quase morte. Nesses encontros é muito comum, então, pessoas muito queridas que já morreram, entidades não identificadas ou seres de luz, né? Muitas vezes símbolos da própria religião. A pessoa vem um espírito assim e acha que é alguém, um santo da sua religião, né? Como lá apareceu Nossa Senhora em Fátima para as meninas lá em Portugal, né? Em Lourdes, na França, né? Poderia ser, não que não possa ser Nossa Senhora, né? Pode ser outro espírito também, né? Mas dentro da filosofia católica, eles acharam que foi realmente uma aparição da Virgem Maria. Por que não, né? Pode ser, né? Mas então te confunde muitas vezes com esses personagens típicos da nossa religião, né? Nada de errado nisso, está tudo bem, né? Aqui está o indivíduo, então, vestidinho com uma túnica lá, né? Eu não quero, quando morrer, parecer de túnica para vocês, tá? Quero aparecer assim como está, né? Tem um livro do Chico Xavier, chamado Voltei, né? Nós temos esse livro aqui na biblioteca, mais de um, tem na livraria, um livro muito interessante, né? O Fred Figner, ele foi um espírita, tinha uma casa de discos no Rio de Janeiro, quando o disco existia ainda, quase no seu nascedouro, no Rio de Janeiro, ficou muito rico, né, e perdeu uma filha, desencarnou. E ele foi tentar comunicar-se com ela em Belém do Pará, com a médium senhora Prado, que tinha a faculdade de propiciar a materialização de espíritos. Então lá ele obteve a comunicação da Raquel, sua filha, né? Ele era de origem judaica, né? E continuou trabalhando, né? Foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e tinha vontade de escrever um livro contando a experiência pela qual ele passaria para deixar esse mundo e passar para o outro, né? Ou viver a vida plena de espírito, no nível da nossa posição inicialmente aqui adotada, né? E fez, então, pelo Chico Xavier, o livro Voltei, né? Ele conta a experiência dele, né? E tem uma coisa interessante, quando ele sentiu-se no espiritual, ele estava de pijama. Sentiu-se mal, né? Estava a filha, estava outros espíritos, né? Besteiro de Menezes, né? Ele conta isso, né? Então ele sentiu-se deslocado. Eu estou chato, eu estou de pijama aqui, né? Fica estranho, né? Aí deram um jeito lá e fizeram uma vestimenta para ele qualquer, ele ficou mais tranquilo. Então, me poupem de aparecer com uma túnica para vocês, né? Respeito a quem assim quiser, mas não é o meu caso, né, Marcelo? Você vai reagir, né? Muito bem. Dr. Ian Stevenson é aquele médico também, da Universidade de Virgínia, né? Que escreveu 20 casos sugestivos da reencarnação. Livro que também tem na biblioteca, viu? É 20 casos sugestivos da reencarnação, onde ele tenta provar, dentre vários casos que ele pesquisou, alguns que realmente são, digamos assim, incontestáveis pela clareza com que apresenta os casos de reencarnação. O que é que ele fala sobre mortalidade, né? A sobrevivência do homem após a morte é certamente uma das mais importantes indagações que alguém pode fazer a si mesmo. A despeito das grandes dificuldades, essa questão é passível de investigação empírica, né? Como realmente o fizeram vários autores, né? Dr. Hemendra Nath Banerjee foi um pesquisador da Índia que trabalhou
na Universidade de Jaipur, num departamento dedicado à parapsicologia. Ele tem 2.000 casos de reencarnação na Índia pesquisados. Muito interessante. Ele teve na Luz Eterna uma ocasião. Esse salão aqui não tínhamos ainda, um salão pequeno, ele fez uma palestra. Ele veio ao Brasil a convite da Ordem Rosa Cruz, que tem lá os monumentos, lá no bairro do Bacaxeri, né? E de lá ele veio, alguém trouxe ele para a Luz Eterna, fez uma palestra para nós, muito interessante, né? Contando experiências 1.000 de pessoas que na Índia realmente comprovaram a realidade da reencarnação. E por que então o medo da morte? Esse temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Todos os viventes. Você já visto os filmes que tem aí dos bichinhos correndo, dos leões, né? A zebra dando um coice na cara do leão, matando o leão, né? A zebra pisoteando um leãozinho, um outro animal que está perseguindo. E a gente torcendo para o mais fraco sempre, né? A gente quer que o mais fraco vença, né? Mas é a vida, né? Eles têm que se alimentar, têm que alimentar os seus filhos, então desenvolveram atividades específicas ainda para armadilhas, né? Esgueirar-se na savana para poder atacar de surpresa as suas presas e assim por diante. Então, em todos os seres humanos, seres viventes, até bactérias, inclusive, né? Tem algumas que são da escuridão, quando a luz aparece, eles fogem, né? Da lâmina de pesquisa do telescópio, né? É automático isso, né? Essa realidade da sobrevivência que deve ser mantida pelo instinto de conservação. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Eu vou morrer, como é que eu vou agora? Como é que é, né? Aquele dia eu soneguei o imposto. Alguém já fez isso aqui? Não, né? Ninguém faz isso, né? Mas não, hein? Tomara que não. Esse é o de menos, né? Tem coisas muito piores, né? Então a gente é levado a temer uma punição. E quando acreditamos então no inferno, fica muito mais difícil, né? Eu tinha uma colega minha no segundo grau, no chamado científico, né? Na tempo era o científico, o segundo grau, né? Que eu fiz. Ela era batista. E tornou-se amiga minha, amicíssima. Ela e o irmão dela, né? Eles eram ucranianos. E eram batistas e eu era espírita. Ela tinha uma pena de mim. Disse, Newton, eu tenho uma pena de você. Satanás espetando com garfo incandescente, né? Por favor, mude de religião. Eu fui assistir inclusive um culto na Igreja Batista, muito bom. Um pastor, Walter Cash, eu nunca esqueci o nome dele, né? Ele falou que Deus tem duas maneiras de chamar o ser para a retidão. Tem o apelo e tem o aperto. Achei interessante, né? Então, quando as coisas estão indo por um caminho, digamos assim, não recomendado, às vezes surgem condições que nos levam a repensar o caminho. Muito bem. E apesar de eu ser, digamos assim, espírita e ela era batista, né? Ia fazer vestibular em Curitiba. E a família confiou a Maria para cuidar dela aqui em Curitiba, fazer os exames que eram tantos na época, né? A biografia, a vacinação contra a tuberculose, né? Então, todo aquele projeto que existia, eu conduzia a Maria para isso. E ela era batista, né? Mas tinham pena de mim, né? Você é um cara tão legal, Newton, por que você é espírita? Muda, né? Porque o demônio vai te pegar um dia. Nossa, é coisa assim. O céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, a parte que está acima do nosso horizonte. A teologia cristã já conhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que contemplam face a face. É conforme a esta crença que se diz que São Paulo foi alçado ao 3º céu. É interessante, né? É até uma visão realmente de algo que transcende o que a própria ciência admite como realidade, né? Todo o universo que nós imaginamos hoje, que é espetacular, né? Bilhões e bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, né? O universo hoje realmente é grande demais para a nossa compreensão, né? Mas está sendo pesquisado, né? Por exemplo, se reconhece na astronomia por
alguns astrônomos, né, astrofísicos, que há mais estrelas no céu do que os grãos de areia na Terra. Pode parecer um absurdo, mas não é. É uma imensidão, né? E isso tudo é apenas um aspecto, né? Então, o Hugh Everett, um físico teórico, na década de 30 do século passado, criou, digamos, para a ciência a noção dos universos paralelos. A internet está cheia disso, uma série de besteira na internet, né? Tem que selecionar aquilo que realmente interessa, né? Seja como for, chama a atenção, né, de alguns cientistas, ele e outros também. O Stephen Hawking, aquele que tinha esclerose múltipla, né? Ele admitia claramente, antes de encarnar, que existem outros universos além deste, imagina. Então tem muita coisa. Então isso que a Igreja Católica fala não está tão fora né? Não que Deus morasse lá, Deus está em toda parte, né? Seja como for, algo a ser respeitado. No céu, isso aqui é do Apocalipse, no céu não haverá tristeza nem sofrimento, porque o pecado não entra lá. É um lugar de grande alegria, sem morte e nem medo. Então as pessoas que experimentam esse transe, essa emancipação da alma, muitas vezes sentem um bem-estar que não tem palavra capaz de definir. É algo inimaginável, né, para aqueles que não passaram ainda por tais experiências, né? É alguma coisa de sublime realmente, né? Então é um estágio que a gente vai um dia certamente viver, né? O céu é infinitamente melhor que o mundo que imaginamos. Nosso mundo é apenas uma sombra muito vaga da glória do céu. E os anjos, né? Kardec falando, todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja, não é? Tem até nomes dos anjos, né? Por exemplo, o anjo Gabriel foi quem anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus, né? O arcanjo Miguel foi quem pisoteou a cabeça de Satanás lá na Gênesis, foi, se não me engano, é o Miguel, né? Ele que ajudou a expulsar de lá os pecadores que foram Adão e Eva, né? Inspirado por uma serpente, né? Coisa que vamos respeitar, né? É uma visão alegórica, mitológica, né? Que muitos acreditam até hoje, não tem nada demais acreditar. Não são melhores ou piores do que nós, por assim pensar. Veja o que fala. O Concílio de Latrão foi um concílio convocado por um papa, não me lembro agora, né? Latrão é uma região lá de Roma, né? Só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que tirou do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois com ela entre as duas a natureza humana composta de corpo e espírito. Dá a ideia de um anjo criado perfeito, né? Que não condiz com a visão espírita, né? Que Deus seria injusto criar um ser perfeito, um ser superior, e criar nós aqui comendo o pão que o diabo amassou, uma linguagem popular, né? Então, o próprio Jesus, né? Ele é igual a nós em essência, né? Claro que é muito mais velho, muito melhor, né? Com todas as virtudes que adornam essa bela alma, né? Mas em essência, nós somos um Jesus em potencial. Vai demorar a chegar lá, né? Mas estamos tentando, né? E chegaremos um dia a realmente termos a condição que ele, por certo, vivia aquele tempo e hoje muito mais ainda, né? Então os anjos não são, digamos assim, seres especiais criados por Deus, né? São espíritos que já realizaram o seu progresso espiritual de muito tempo, né? Porque o universo parece-me que é infinito, né? A questão do Big Bang hoje está sendo discutida já, né? Pela própria ciência, né? É a teoria que mais, digamos assim, atende, digamos, ao pensamento dos astrofísicos, astrônomos, matemáticos e tal, né? Mas há contestadores que acham que não houve essa explosão inicial, né? A propósito, o nome, inclusive, Big Bang, foi criado por um contrário ao Big Bang, né? Que foi o Fred Hoyle. É um astrofísico britânico, né? Que na BBC contestou essa grande explosão, Big Bang. E quando ele citou esse nome, pegou, né? E aquilo que ele realmente que ele era contra seus pontos de vista,
acabou nomeando, então, esse fenômeno, né? Ele acha que não houve uma grande explosão, mas simplesmente é um universo permanente, que sempre existiu, né? Há toda uma teoria que ele desenvolve que não compete estudarmos agora e eu nem sei, né? É muito profundo. Não só ele, como outros autores também, né? Por exemplo, agora estima-se que o universo teria 13,8 bilhões de anos, né? Eles chegaram a galáxias que têm 400 milhões de anos. Então, as estrelas dessa galáxia, né, são mais velhas que o Big Bang. Porque as estrelas amarelas, né, que são estrelas já velhas, né? O Betelgeuse, que está quase explodindo, ou já explodiu certamente, né? Só que ela está tão longe, ela vai explodir. Ela explodiu há muito tempo, né? Só que agora que está chegando a informação aqui na Terra, né? Então, uma estrela amarela já é uma estrela velha, né? O Sol está no meio termo. A vermelha, né? A amarela seria o Sol, no caso, né? E a estrela azul, as estrelas mais novas. Então, como as estrelas vermelhas descobertas nessas galáxias, né? Lá, agora com James Webb e outros telescópios, né? Está sendo discutida novamente a questão a ciência, sim. A ciência muda o seu modo de ver, né? O que não acontece com a religião, que a dogmática é aquilo e aquilo, e estamos conversando. Aqui é uma foto do Fra Angelico, né? O Fra Angelico foi um pintor renascentista italiano que fez esse quadro aqui da Anunciação a Maria, da vinda de Jesus, do Salvador do mundo para eles, né? O anjo Gabriel. Muito bem. Chega de moleza? Vamos ao inferno agora então, né? Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Nesse livro, O Céu e o Inferno, tem várias mensagens de espíritos. E não falam de lugares espirituais. Eles falam do problema consciencial, ou do bem-estar ou do mal-estar que experimentam esses espíritos após o decesso físico. Mas não se preocupem em falar em umbral, em outras coisas, né? Não é objeto do livro, né? Segundo meu modo de ver, né? Após lê-lo em algumas ocasiões. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, palavras de Kardec, né? Haviam de tal maneira exagerado o seu poder que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Então Deus ficou tão nivelado com Satanás, né? E muitos acreditam, olha o poder de Satanás, né? É um poder divino, né? E as coisas que acontecem, naturalmente, nesse contexto do universo, da maneira como nós vemos e como não vemos, certamente nos leva a entender, ter posições que às vezes contrariam a nossa visão de um ser realmente superior como é Deus. Por toda parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Isso aconteceu com o Copérnico, né? Quando o Copérnico publicou seu trabalho, né? Publicaram por ele não podia ir, estava doente. Ele mandou um colega seu, né, que queria, não, vamos publicar o livro, foi para Nuremberg fazer o livro. E o livro caiu na mão de protestantes, que era já um movimento nascente da Reforma Protestante. E teólogos protestantes, então, estudaram o livro e acharam que era uma obra realmente a ser contestada. Então, fizeram um prefácio, que não foi aquele que o Copérnico fez. Tá? O próprio Galileu, quando leu o livro do Copérnico, dizia esse prefácio não pode ser do Copérnico, né? Porque aí ele contraria, digamos assim, a visão religiosa, né? Na visão do Ptolomeu, que era um dos orientadores do pensamento cristão, pelo trabalho de São Tomás de Aquino, um grande pensador católico do século XIII, 1225 a 1275. Eu guardei porque em 75 a Universidade de Chicago, né, comemorou 50 anos da morte do Tomás de Aquino.
e convidou para fazer essa palestra Dom Helder Câmara, bispo de Olinda, Recife, para fazer a palestra no aniversário da morte de Santo Tomás de Aquino, que realmente trouxe para a Igreja Católica o pensamento aristotélico, né? E que realmente criou alguns problemas muito sérios no tocante ao dogmatismo, sobre as questões que hoje a ciência estuda com muito mais propriedade. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância, alargar o círculo das ideias, foram tidas muitas vezes por obras diabólicas, né? Kardec sofreu muito na pressão religiosa sobre ele, né? Demais, né? Tentando desmoralizar realmente aquele trabalho maravilhoso que ele vinha fazendo, né? Em desvendar para a humanidade o mundo espiritual, que não foi só ele que fez, mas no seu trabalho magistral, tornaram mais objetivos e fáceis a compreensão. O Carl Sagan, acho que os mais velhos todos conheceram o trabalho dele, né? Aquela série Cosmo na televisão, né? Década de 80, começo de 90. Algo sensacional, novo, né? Mostrando o universo e uma série de coisas que ele estudou. Ele era matemático, físico e astrônomo, e tem várias obras, né? Algumas sensacionais. Ele era agnóstico, mas não era, é muito respeitoso para com as religiões. Estudava os fatos e os dogmas das religiões, dando a versão da ciência, né? Mas sempre de uma forma respeitosa, como deveria ser uma alma tão nobre quanto a dele, né? Ele tem um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Nome pesado, né? Mas falando realmente dessas coisas, né? Que as religiões criaram para explicar o mundo. Não que tudo esteja errado, aquilo é mito, né? É alegoria. Não, tem um fundamento, evidentemente, né? Mas, com o progresso da ciência, foi se desvanecendo. Ele tem um livro chamado Os Dragões do Éden, o primeiro que eu li dele, né? É um livro muito interessante, né? Os Dragões do Éden, né? Onde ele fala do peso de Deus sobre aqueles pecadores, né? Que foram Adão e Eva, né? E seus descendentes, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Mulher, parirás com dor. Ele faz uma análise de todo esse processo, né? E vai colocando a visão da ciência, né? Muito interessante. É um autor que eu recomendo para quem gosta desse tipo de literatura. E nesse livro, então, no capítulo 7, né? Ele faz um estudo de alguns pensadores religiosos, entre eles o Santo Agostinho, né? E depois também uma frase de Paulo, né? Numa mensagem que ele faz aos Efésios, né? Santo Agostinho, ele foi, assim, digamos, o sistematizador da culpa universal. Era um filósofo neoplatônico, mas ele achava realmente que a humanidade sofre por causa dos pecados cometidos por Adão e Eva, né? Lá não só ele, outras religiões também, né? A própria mitologia grega também tem isso, né? Quando Prometeu descobriu o fogo de Zeus e trouxe para os seres humanos, ele foi levado a ficar preso num tronco lá, e uma águia vinha comer parte do seu fígado. E como o fígado se regenera, sofreria para sempre. Mas sabiam já que ele tempo que o fígado se regenera, né? É um dos poucos órgãos que se regeneram, né? Hoje está muito comum o tipo de atuação médica nesse órgão importante do nosso corpo físico. Então ele cita o Santo Agostinho, viveu no século IV e V, né, do nosso calendário, né? Veja o que fala Santo Agostinho. Os deuses ocupam as regiões mais elevadas, os homens as mais baixas, os demônios a região intermediária. Eles são, sem exceção, malignos, não têm virtudes redentoras, são fonte de todo o mal espiritual e imaterial. E Paulo aos Efésios. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os príncipes das trevas, contra as forças espirituais da maldade dos lugares celestiais. Até Jesus experimentou a tentação de Satanás, né? Ele conta isso, né? Nos evangelhos ele foi tentado, então, para mudar o objetivo do seu trabalho, né? Claro que não conseguiu, mas houve uma tentativa, né? Então, para nós não são seres demoníacos, né? São seres espirituais, né? Que passam por uma fase, digamos assim, de maldade transitória, até realmente recuperem o caminho do bem, né? E quando o apelo não resolve, então vem o aperto, né? De alguma sorte a gente vai ter que voltar para o caminho do bem. Muito bem.
O purgatório seria o local das almas que se arrependessem, ao contrário das penas eternas. Porque no inferno a pena é eterna, né? É para valer. Foi para o inferno, um abraço e benção, né? Não vai sair mais de lá, vai viver para sempre. Uma coisa totalmente inadequada à ideia divina, né? Nós, como seres humanos, vendo um filho, que felicidade eu teria, digamos assim, vendo o meu filho sofrendo, né? E o Macir torcendo para o Curitiba, torcendo para o Coxa, né? Eu ia sofrer demais, né, Macir? Então, se nós humanos pensamos assim, imagine Deus, né? Que realmente é muito melhor do que nós, né? Mas o Papa Bento XVI, né? Eu peguei textualmente na internet em 2011, declarou que nessa quarta-feira que o purgatório não é um lugar do espaço, do universo, mas um fogo interior que purifica a alma do pecado. É bem mais interessante, né? Mais profundo. O Bento XVI, o Papa Emérito, é um indivíduo muito preparado, tem uma cultura impressionante, né? Mas ele pediu licença, né? E é o Papa Emérito, né? O purgatório não consta nos evangelhos, sendo conduzido pela igreja a partir do ano de 593. Muito bem. Vamos falar um pouco mais do inferno, né? Dante Alighieri, né? Famoso escritor, político e poeta da Toscana. Nasceu em Florença, aquela cidade badalada lá da Toscana, né? Todo mundo tem vontade de ir para lá, mas é tão caro, né? Tem que fazer economia para a gente mais pobre, conhecer a Itália e conhecer a Toscana. Muito bem. E o Dante Alighieri, claro, eu vou contar rapidamente, posso até errar alguma coisa, né? O Dante Alighieri tem uma obra básica dele que é a Divina Comédia, que foi escrita na língua toscana, né? Divergindo das publicações em latim, né? E acham que a língua italiana moderna tem muito a ver com o trabalho de Dante, né? E o dialeto toscano, digamos assim, é a base da língua italiana moderna. Muito bem. Então, o Dante, com 9 anos, apaixonou-se por uma menina, chamada Beatriz. Apaixonou-se pela menina. Pode acontecer, né? Por que não, né? Ah, a criança não tem sentido. Mas como não, né? E teve um pequeno contato com ela. Era de uma família mais rica que a família dele, né? Mas ficou naquele amor platônico, digamos assim, né? Ele só foi ver a Beatriz quando ela tinha 18 anos e já era casada. Que duro, né? Mas a paixão ele nunca pôde esconder, né? Depois ele casou, né? Teve alguns filhos, né? E alguns outros que atribuíam a ele, né? Ainda não tinha o DNA para provar, né? Na época, né? Mas ele tinha a fama de ter tido outros filhos também, né? Muito bem. Então, mesmo casado com a Gema, uma das primeiras esposas dele, ele não esquecia o amor pela Beatriz. E ele teve um transe, né? Ele se encontrava numa floresta, perseguido por um leão, por uma loba e por uma pantera. Estavam prestes a pegá-lo. Nisto apareceu para ele Virgílio, um poeta romano do 1º século antes de Cristo. E o Virgílio, então, conduziu o Dante Alighieri para paragens diferentes, como ele conta na Divina Comédia. Ele ficou sabendo depois que o Virgílio já fez esse trabalho a pedido da sua amada Beatriz, que já houvera falecido. Então, o Virgílio espírito e o Dante humano, não é? Prosseguiram sua jornada e todo um trabalho é desenvolvido, não é? Nesse aqui, no limbo, no inferno, no purgatório e no paraíso. Então, quando ele conseguiu adentrar no limbo, que é a primeira parte do inferno, né? Que não há sofrimento. As pessoas do bem, pessoas virtuosas, mas que não eram cristãs, que não foram batizadas. Então, não podiam jamais chegar ao paraíso. Até hoje acontece isso, né? Até eu contei à tarde aqui que
uma amiga minha que é psicóloga, tinha uma amiga que foi amiga minha também. Ela ficou participar aqui do QEM há uns 40 anos atrás, né? Calculo, né? E ela teve um acidente muito sério, dificuldade extrema para sobreviver, né? Acidente, foi atropelada num ponto de ônibus, né? Ela era médica, inclusive, né? E na recuperação desse problema, das fraturas que ela experimentou, ela teve um câncer avassalador. E estava num estado terminal. Ela um dilema. Contou para essa pessoa, essa psicóloga, minha amiga, né? E ligou para ela. Vem me visitar que eu estou com um problema. A minha família é batista e quer que eu faça a profissão de fé em Jesus. E estão insistindo para aceitar Jesus. E eu não sou contra Jesus. Porque se eu não aceitar, eu não vou entrar no reino dos céus. Que coisa, né? Então Dante conta isso também no limbo. Eram pessoas boas, virtuosas, mas que não podiam ir para o paraíso, porque não acreditavam em Jesus, ou não seguiam Jesus formalmente e não eram batizadas. Isso é barbaridade, né? Então esse é o limbo, o primeiro estágio que o Dante experimenta. Em seguida, então, ele é levado nas proximidades daquele inferno mais rigoroso, né? E como ele era humano, era muito pesado, o canoeiro não queria levá-lo. Aí o Virgílio, que era o poeta espírito, né, que o acompanhava, convenceu o Caronte, que era o canoeiro, a permitir que ele passasse o rio Aqueronte, que é o rio do inferno, e penetrar no inferno. Então ele conta coisas horrorosas do inferno. Encontra lá o assassino do Júlio César, né? Encontra vários malfeitores da história, né? Nadando em águas ferventes, né? Terrível, né? Até hoje, né, quando uma cena muito pesada, usamos aquilo, foi uma cena dantesca, né? Esse é o inferno pesado que Dante experimentava. Mas no prosseguimento, então, ele foi ter ao purgatório, né? Que é uma outra fase, digamos, da sua experiência, né? E lá ele viu que as pessoas estavam se arrependendo dos males que houveram praticados, né? Estavam, então, tendo condições de entrar, digamos assim, no céu, né? E quando chega nas proximidades do céu ou do paraíso, né, ocorre um outro problema, né? Estava já com a Beatriz, imagina, né? Beatriz, espírito, já era falecida, né? Ia penetrar com ele e Virgílio para o paraíso. Mas o Virgílio não era cristão. O Virgílio nasceu no século anterior ao Jesus, né? No primeiro século antes de Cristo, né? Não podia entrar. Então o Dante com a sua amada entraram no paraíso, né? Entraram no céu, e o Virgílio ficou lá, assobiando, né? Sem poder entrar no mundo espiritual. Incrível isso aí, né? Mas tem muito a ver essa crítica que ele faz, né? E narrando esses episódios. Claro, isso é muito... Eu dei apenas uma noção breve, ligeira de todo esse... né? Eu tenho um livro em casa chamado Dante Alighieri, O Último Iniciado. É de um espírita de Santa Catarina, Florianópolis, chamado Arnaldo de Santiago. A família Santiago em Florianópolis é uma família espírita, tem vários seus membros que se tornaram espíritas. Ele foi até membro do Conselho da Federação Espírita Brasileira, depois foi para o Rio, era um pensador profundo. Então ele narra com detalhes, analisando pela visão espírita essa Divina Comédia, né? Ele escreveu comédia só que mais tarde um outro, Boccaccio, um outro escritor italiano, colocou Divina Comédia. Ela é espetacular, né? Então ele narra as dificuldades, tendo por base o pensamento católico seu, né? Mas mostrando a justiça divina, né? Nesses trâmites todos pelos quais passam do limbo até chegar no céu ou chegar no paraíso. Muito bem. Então, o purgatório é o espaço intermediário entre o paraíso e o inferno, que se encontra na porção austral do planeta, onde existe uma única fila, uma única ilha. Aí é um lugar físico que ele acha, né? Dante encontra nessa ilha uma montanha composta por círculos ascendentes, reservada àqueles que se arrependeram em vida de seus pecados e estão em processo de expiação dos mesmos. Então eles não foram para o inferno, mas levavam em si aquele sentimento de culpa que impedia que eles ascendessem então ao nível superior, né? Mas conseguem depois, pelo esforço, chegar lá. Então é diferente da condenação no inferno, né? Essa não tem salvação.
E aqui é um quadro que está aí na internet, né, do Dante, junto com a sua amada Beatriz, né? Era a alma gêmea dela. Creem nisso, alma gêmea? O que vocês acham? Existe alma gêmea? É. Tem um livro do Emmanuel chamado Consolador. E nesse livro, o Emmanuel faz uma apreciação quase que admitindo as almas gêmeas. Então o pessoal fez uma carta à Weber, né, questionando, né, que essa posição do Emmanuel, ou Emmanuel, né, não estaria de acordo com a visão espírita, né? Existe a alma gêmea destinada especificamente de um para o outro, né? E aí, na segunda edição, lá na contracapa, tem a explicação do Emmanuel. Ele fala que aquele episódio foi um erro de filtragem mediúnica. E o médium era só o Chico Xavier, imagina. Foi um erro de filtragem mediúnica, né? E ficou por isso mesmo, né? Agora, almas afins existem, é claro, né? A gente quer bem encanta as pessoas, né? Mulheres em especial e alguns homens também, né? Homem nem tanto, né? Mas tem muita alma gêmea por aí que a gente adora, né, na nossa vida. Quer sejam parentes, ou amigos e assim por diante. Muito bem. Então, para encerrar, né, a nossa vida corporal passa a ser apenas uma passagem, uma curta estação neste planeta de provas e de expiações. As dores e vicissitudes são passageiras, porque o determinismo da evolução nos encaminhará a um estado de mais felicidade e ventura. E essa pergunta aqui, né? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos penosa, menos longa da perturbação? É importante saber do Espiritismo, como é que vamos sofrer mais ou menos depois da desencarnação? Veja a resposta dos Espíritos, né? Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. E veja agora. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Isso é legal, né? Acaba com o fanismo que a gente possa ter, né? Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou batista, eu sou hinduísta, eu sou muçulmano, né? O importante é a prática do bem. Essa é básica para que a nossa evolução ocorra sem muitos contratempos e assim por diante. Tá ok? Desculpe alguma interferência indevida em assuntos dessa ordem, né? De céu e inferno. E uma boa noite para todos. Tá?